Eu vou dizer pra vocês que eu estive me preparando para esse review do capítulo 1030 não é de hoje. Na verdade, eu estive me preparando desde 2013 com essas imagens raríssimas que vocês vão ver agora e vocês não vão entender por que eu tinha feito aquilo. Mas só explicando pra vocês, a minha intenção era filmar porque eu não tinha condição de tirar foto com o notebook. Então eu decidi filmar pra depois tirar um print e fazer essa edição medíocre que vocês vão ver aqui agora. Eu gostava, confesso. Mas vamos lá falar do capítulo 1030 de One Piece. Mas antes, você sabia que a Crunchyroll tem o maior catálogo de animes do mundo? Pois é, e a maioria desses animes você pode assistir, adivinha? De graça! São mais de 30 mil episódios que se você pegar pra assistir 20 por dia aí sem intervalo, vai levar mais de 4 anos até acabar. Fora os novos animes que entram no catálogo sempre que começa uma nova temporada. Ou seja, é anime até o fim da sua vida. Pra quem gosta de praticidade, tem também o aplicativo da Crunchyroll para você poder assistir pelo celular. E para você ter uma experiência completa, eu recomendo que você assine qualquer um dos planos oferecidos, principalmente pelo Simulcast. Assim você tem acesso aos episódios 1 hora depois que eles são exibidos no Japão. É muito rápido. E claro, acessando o link que eu vou deixar na descrição, você pode testar qualquer um desses planos por 14 dias de graça. Então não perde essa oportunidade. Capítulo passado tivemos a queda do Hawkins e da última carta que ele tirou, chamada de a Torre, com o significado de a destruição de coisas antigas, mas também com um significado oculto chamado de um novo caminho. Isso aí de forma complementar, né? Uma informação complementando a outra, dá a entender de que esse novo caminho foi aberto através da derrota do Hawkins, assim podendo permitir que o Kid ele possa lutar plenamente contra a Big Mom. E somado a isso também, o fato da destruição de coisas antigas faz referência, obviamente, também aos imperadores, a queda dos imperadores, mais especificamente também da Big Mom. Muita gente passou a acreditar de que realmente a Big Mom ela possa realmente cair agora no arco de Wano, e eu acho que isso pode vir a acontecer, eu só ainda tenho minhas dúvidas, mas assim, tô começando a acreditar. O Oda ele realmente tá fazendo a gente sonhar que a Big Mom realmente possa cair ou cair de uma determinada forma diferenciada aí através dos poderes, principalmente do Kid. Vamos começar a especular isso mais pra frente no vídeo. Mas somado a isso tivemos o título também desse capítulo fazendo a referência aqui ao Heike Monogatari, que seria uma série de contos épicos que falam a respeito da luta de dois clãs, o Taira e o Minamoto, pelo poder no Japão. Esse título, né, ecoa a impermanência de todas as coisas. Ela é um trecho retirado de uma frase maior chamada Os Sinos de Gion Shouja ecoam a impermanência de todas as coisas, que no contexto original o texto fala a respeito de como tudo é passageiro e fadado à destruição. Tema esse que é recorrente no Heike e na cultura nipônica no geral. Pra quem lê Jujutsu Kaisen aqui, créditos ao Maciel por ter feito essa referência aqui, né, por ter reparado nessa referência. Pra quem lê, existe um personagem chamado Aoi Todo, que cita o exato mesmo trecho, acrescentando, olha só, prestem atenção, acrescentando que eles, os feiticeiros, são a exceção. Eles estão acima da ordem natural e devem perdurar ao longo do tempo. Então, no caso aqui de Jujutsu, os feiticeiros eles estão fadados à destruição. Lembrando aqui, né, que o trecho ele fala sobre como tudo é passageiro e fadado à destruição. Então, em Jujutsu, os feiticeiros eles estão fadados à destruição, mas eles vão quebrar essa ordem natural das coisas, né? Na verdade, eles estão acima dessa tendência, né? Eles vão lutar contra isso. Já em One Piece é o contrário. Na verdade, em One Piece, os Yonkou estão sim fadados à destruição e não tem nada que possa impedir isso. O Law e o Kid eles vão fazer questão de garantir que isso aconteça. Já na capa do capítulo a gente teve outra referência muito legal aqui que eu acho que pouca gente pegou, que foi o Brook ele tomando cuidado para não pisar numa fila de formigas militares.
Curiosas essas formigas, sabe por quê? Porque lá no filme 10, Strong World, ele enfrenta umas formigas que são basicamente as mesmas formigas dessa capa de capítulo, só que nesse filme ele não se importa nem um pouco de simplesmente passar o espadão em todas elas. Mas o capítulo em si começa com a conversa entre o Drake e o Apu, e ele oferecendo o Apu na cara de pau ali todo relaxadão, né? Por isso que eles estavam tão tranquilos assim, né? Estavam só conversando, cadê a luta, né? Todo mundo, cadê? Por que o Drake não derrotou ainda o Apu, pelo amor de Deus? Porque eles estavam conversando até agora. Então eles estão lá na conversa e o Apu oferece uma aliança particular e exclusiva só entre eles ali, né? Só querendo ali formar já o grupinho dele ali. Não, vamos aqui garantir o nosso, né? Só ali tentar ali, independente de quem ganha, quem perca, ali vai todo mundo sair perdendo. Não tem essa, né? Que nem diga aí a Dilma, vai todo mundo sair perdendo, então é melhor a gente garantir o nosso. E ao lado do Apu, ele já garantiu a aliança de 3 Numbers, que a gente não conhecia ainda, mas a gente vê o visual deles nesse capítulo, galera. Muita gente começou a teorizar de que talvez esses Numbers, esses 3 Numbers, que um deles inclusive, né, o da direita, ele tem um visual até muito legal, né, o que tem o maior visualzinho, né, mais atrativo, melhor visualzinho mesmo, mas começaram a teorizar de que talvez eles 3 fossem os 3 samurais do flashback da Yamato. Por uma leve semelhança, né? O gordinho da direita ali, o Number gordinho da esquerda, desculpa, da esquerda, confundi os lados aqui, né? Depende da perspectiva. O da esquerda parece um pouco ali, talvez o bigodinho, né? Do samurai lá também. Mas, galera, eu acho que realmente não vai ser o caso, né? Se você olhar ali nos primeiros 30 segundos, você vai ficar, meu Deus! Realmente são eles? Como pode? Mas não, passa 30 segundos, você para pra pensar assim 2 vezes e fica... Não seria tão legal assim, né? Vai tirar o sacrifício dos caras, deixa os caras enterrados e mortos mesmo. Depois, a trindade suprema da ressurreição apareceu no mesmo capítulo. Gente do céu! Parecia que eu tava lendo um capítulo de Fairy Tail, meu Deus, que capítulo de Fairy Tail bom foi esse, né? Não, parecia que eu tava lendo outra coisa. Galera, vamos começar lá. Primeiro, o Sop e a Nami e aquela que não deve ser nomeada, não vou dizer pra vocês quem é, mas vocês sabem quem é, né? Aquela que não pode ser nomeada, eles descendo para o primeiro andar e dando de cara com a parte de baixo do Kinemon, falando através de peitos novamente e ensanguentado, correndo pra lá e pra cá. Galera, quando eu vi aquilo da primeira vez, eu pensei assim, será que então o Kaido, com aquela marretada, seria muito melhor se o Kaido, com aquela porretada que ele deu de cima pra baixo, que foi linda, tivesse afundado o corpo inteiro, tipo o Tinjao que afundou o pico da cabeça dele pra dentro e afundou inteiro o Kinemon. Era isso que eu tava pensando, só que depois a gente, óbvio, né, é piada isso, né, é piada porque depois a gente viu que ele tava lá inteiro, né, tava no chão, mas tava inteiro ainda, não tava afundado pela metade. Só que, depois a gente vê o Kinemon cogitando que a justificativa para isso era de que o corpo dele não se encaixou direito depois do corte do LOL. Uou! Uou! Quando eu vi aquilo ali eu fiquei, gente, pra quê? Pra quê? A gente já sabia que só pela facada o Kinemon ele não ia morrer. A gente sabia disso, a gente sabia que não ia ter peso. Ele não ia morrer no fim das contas, então nem precisava dessa desculpa através de piada pra isso, né? Eu sei que o Oda ele sabe que ele não precisava disso, ele só colocou porque ele realmente achou que ia ser engraçado. E agora a gente se pergunta, né, assim como foi capítulo passado, que a ausência do braço do Kid foi fundamental para ele sobreviver, e principalmente para o Killer conseguir derrotar o Hawkins, a gente se pergunta se o LoL ele também previu tudo isso, assim como o Shanks, né? Ficaram fazendo a piada de que o Shanks previu tudo aquilo, até botei no bait na thumbzinho falando, é para o seu bem, filho. No bait da última live, e agora a gente para e pensa, pô, será que o LoL também previu tudo isso? Enfim, prossigamos. Depois vemos o Orochi ligando para o Kanjuro. E essa cena poderia dar um diálogo sensacional dos dois se ligando assim no telefone, ligando pro cara e caraca, Orochi, aí, tu tá vivo? Pô, maluco aí, ó, eu quase morri, tu não vai acreditar. E o Orochi, pô, sério? Tu também? Meu amigo, eu também quase morri, assim, eu tô quase morrendo, assim, eu tô vivo, mas eu quase morri, tu aí, como é que tá? Pô, eu não sei não, acho que eu não vou conseguir não, mas será que eu vou estar vivo? Sei lá, acho que minha vida tá acabando. E fica nesse diálogo infinito entre os dois de morri, mas não morri. No fim das contas, o Kanjuro, ele desenha através de toda a raiva do Orochi, falando sobre dizer ali, da raiva dos seus antepassados, enfim, né, que todo mundo se importa muito, mas lá vai lá,
o Kanjuro e desenha sua última obra de arte, no maior pique ali, né, de Deidara, com a sua arte não explosiva, mas que vai incendiar todo o castelo e tudo que vê pela frente, e tomara que esse seja realmente o último desenho do Kanjuro, porque ninguém merece ver ele mais uma vez. Cara, tipo assim, ele já tinha, né, ele já tinha tido a despedida dele, o castelo meio que já tava pegando fogo, já existia o risco de incêndio, e o Oda fez uma questão de botar algo a mais. Ele, não, peraí, deixa eu botar ele vivo aqui ainda. Não, ele não morreu ainda não, calma. Ele tá vivo ainda, e bota no último desenho dele. Tomara! Meu amigo, tomara que esse realmente seja o último desenho dele e que ele realmente morra a partir daí, porque puta que pariu, ninguém merece mais. Ninguém merece mais, é capaz desse desgraçado não morrer. Simplesmente ele ficar ali desmaiado e no fim das contas ele ser preso. E já adiantando aqui, no caso do Orochi, até tem uma questão ali narrativa pra ele não morrer. Eu não acho que o Orochi ele vai morrer por causa de uma questão narrativa que faz sentido, que é todo esse histórico de ódio sendo travado através das gerações, né? Indo passando de geração em geração até chegar no Orochi. Só que pode ser que esse ódio ele seja encerrado, talvez pelo Momonosuke, ele ali, né, Hiyori, talvez o pessoal enfrentando o Orochi no fim das contas, eles dizendo não, nós vamos parar esse ciclo de ódio, e vai lá e derrota o Orochi, mas não mata ele, deixa ele preso. No fim das contas, eu acho que é isso que vai acontecer só pela mensagem ser concluída ali, né, do ciclo de ódio ser parado nessa geração. Pode ser. Agora no caso do Kanjuro, que morra. Que morra. Mas eu digo pra vocês que só é triste que por mais que a gente tivesse tido aquelas duas cenas maravilhosas que foram o Kanjuro sendo cortado pelo Kinemon, que foi uma cena ali, cara, muito bem desenhada, fortíssima, ali, agressivo o desenho do Oda, e depois também, né, o Kinemon sendo amassado pelo Kaido, que foi uma cena visceral, grotesca, as espadas quebrando ali de cima pra baixo, ele vendo que não tinha mais pra onde fugir, só restava ele se defender. A marretada vindo pra cima dele, cara. Perfeito, foram duas cenas perfeitas, foram lindas, e é incrível como mesmo Oda, a gente sabendo que no fim das contas nenhum deles ia morrer, mesmo assim as cenas tiveram um peso muito grande, aquelas duas cenas. Mas ainda assim é triste. Só é triste, assim, só é triste. Eu já tô assim, cara, eu já nem sinto mais, já nem dói mais. Sinceramente, já nem dói mais. No começo dava raiva, mas sinceramente nem dói mais. Mas enfim, todo esse último desenho que o Kanjuro ele fez, ele tá rumando para os explosivos que estão guardados no castelo, que dá uma sensação de perigo maior, compreensível, tudo bem. O desenho tá indo lá e isso vai dar no plot da Yamato tentando impedir que aquelas bombas elas explodam, e agora tendo um inimigo, né, mais direto ali para ela poder enfrentar, pode até dar um matchupzinho interessante, afinal é um ser, né, que consegue ultrapassar paredes, então talvez, como é que vai ser exatamente a derrota dessa criatura? Ainda assim, é intrigante, principalmente por essa criatura ser uma criatura que consegue incendiar as coisas, enquanto a Yamato ela tem poder de gelo, então pode dar um matchupzinho interessante entre os dois. Nessa hora a gente também vê um panorama geral dos Mugiwaras, principalmente ali o Zoro, o Sanji e a Robin. Prestem atenção, galera, legal que a gente viu ali todos os personagens eles lutando, principalmente o Zoro e o Sanji, né, o Sanji que ele tinha começado a fugir do Queen capítulo passado, a gente vê que agora ele continua lutando, então ele não correu pra muito longe, ele continua ali no meio do combate. Foi muito bom que a gente, por mais que tenha visto só um panorama, não tenha sido aquele panorama de os personagens simplesmente se encarando, né, o famoso stand-by, o modo stand-by das lutas, que é os personagens off-screen simplesmente se encarando como se nada tivesse acontecido. Pelo menos dessa vez eles estão continuando a luta deles, né, mas no caso da Robin, a gente vê ali que a CP0 parece estar muito próxima, até pela onomatopeia ali do cenário onde a Robin tá, né, tipo, uau! É passado assim, tipo um barulhão, e no quadro seguinte ali do ladinho da CP0 também é escutado esse mesmo efeito sonoro, então provavelmente esses membros da CP0 que agora estão caminhando, que agora estão de pé e caminhando, provável que eles estejam perto da Robin, então vamos ver qual vai ser o plotzinho deles. Mas agora a gente finalmente chega na revelação do despertar das Akuma no Mi do LoL e do Kid. Vamos falar sobre isso, galera, aqui, papo reto de verdade. Eu vi os spoilers, e quando eu vi nos spoilers dizendo que eles tinham despertado as frutas deles, eu fiquei, caraca, meu Deus! Aconteceu, só que a forma como foi essa revelação foi bem mais ou menos. Tipo assim, o fato deles terem tido esse despertar, o fato em si
foi mais legal do que como realmente isso aconteceu, como foi mostrado pra gente, revelado pra gente. Porque foi ali, cara, numa circunstância completamente casual, entre aspas, eles estão lutando contra a Big Mom, eu entendo, mas numa situaçãozinha ali de flashback, e aí, como é que tá o teu despertar aqui? Então, é até foda, né? Tipo, consome muita energia pra variar, consome muita energia aqui do meu poder, mas se tiver que usar, a gente usa e tal, né? Pois é, comigo é a mesma coisa. Talvez tenha sido intencional da parte do Oda fazer uma revelação casual desse tipo, né? Mas eu confesso que eu preferia que fosse uma revelação, né? Com uma preparação narrativa maior, assim como a gente tá tendo, por exemplo, com o despertar dos genes mutantes do Sanji, né? Que tá tendo uma revelação, uma construção ali muito gradual e muito bem feita. Nesse caso, simplesmente aconteceu, cara. Mas a gente para pra pensar, peraí, mas eles despertaram as suas Akuma no Mi porque eles estão lutando pelas suas vidas, estão colocando a sua vida ao limite, assim como é o desenvolvimento do Haki do Armamento e do Haki da Observação, por exemplo. É a mesma coisa com o despertar das Akuma no Mi. A gente fica meio perdido e foi simplesmente algo casual. Foi a primeira vez que a gente viu personagens despertando as suas Akuma no Mi e foi entregue de forma assim, então, né, tipo, pega aí, né, qualquer coisa. E além da zero preparação narrativa que a gente teve também a coincidência, a grande coincidência de shonen, que eu gosto de chamar aqui, né, que é os dois eles terem despertado ao mesmo tempo as suas frutas aqui, vamos lá, pá, agora a gente tá despertado. Ficou meio esquisito, mas vamos lá, porque a parte mais interessante vem a seguir com a execução do despertar dessas frutas deles. Primeiro com o LOL usando o seu Krum. Eu na hora lembrei da garota que queria fundar sua própria emissora de TV, a Globo. Vocês viram essa reportagem, essa entrevista? Eu saí da Globo com o projeto de fundar a minha emissora, a Globo, porque era antes até da... que foi? Mas enfim, pelo que deu a entender, essa é uma versão meio que portátil do Room, porque ele usa o Room lá, expande uma determinada quilometragem num raio de distância e dessa vez ele envolve o Room só na sua espada. Talvez essa versão portátil do Room consiga concentrar mais energia, né? Assim como ele falou, consome muita energia, dando a entender que consome mais energia do que o normal. Então talvez fazer essa versão portátil do Room seja uma forma de você concentrar a sua energia, né? O seu poder num pequeno local só e assim causando, né? Uma evolução, causando um dano a mais. E é isso que a gente vê ele fazendo. Ele vai até a Big Mom e consegue atravessar a espada no pescoço dela e eu fiquei nessa hora, eu delirei. Nessa hora eu delirei, só que depois vem a fala dele dizendo que aquilo não causa dano nenhum. Primeiro, calma. A primeira parte, que isso não causa dano nenhum. E isso é uma safadeza do Oda, porque nessas horas, quando não vai causar dano nenhum, um corte visceral desse na nuca, atravessando pra frente do pescoço, ele faz isso só quando ele tem a certeza de que não vai causar dano direto de corte. Assim como, por exemplo, lá em Dressrosa, quando o Doflamingo ele teve a sua cabeça decepada, ele só fez isso porque ele sabia que ia ser um bait barato. Quando é pra ser um corte de verdade, um corte na garganta, plau, que vai causar e jorrar sangue pra cacete, muito difícil. O Oda ele não faz isso porque, óbvio, um shonenzão e tal, né, vai ser meio visceral demais, agressivo demais. Mas enfim, um detalhe aí, né? Um bait safado ali do Oda que eu senti que ele fez, mas ainda assim causou um dano pela onda de choque que o LOL ele conseguiu causar internamente na Big Mom. E assim, muito parecido com o Gamma Knife, né? Não é tão diferente assim do resultado do Gamma Knife, do que pelo menos essa técnica do Gamma Knife causaria no corpo da Big Mom, né? Se ele usasse dentro da Big Mom... E eu quero ainda... Cadê, mano? Cadê? O Gamma Knife é a única coisa que realmente causa dano na Big Mom e no Kaido também, né? Acho que ele tem usado só na forma dragão lá, que é muito maior, né? Coincidentemente, né? Não usou ali no pescoço do Kaido na forma humana. Tudo bem, deixa quieto. Mas ainda assim, porque o Oda ele tem que segurar um monstro. A gente sabe disso. O Oda ele tem que segurar um monstro, porque senão o cara ele derrota os Imperador assim brincando. Mas enfim, até agora o desgraçado não usou o Gamma Knife na Big Mom, que é o único golpe que ele consegue realmente causar dano sem o despertar da Akuma no Mi dele. Mas ainda assim, maneiro que ele começou a causar dano e foi o primeiro personagem a causar dano na Big Mom sem a instabilidade, né? Sem a instabilidade emocional da Big Mom. Se bem que há controvérsias em relação a isso, porque
o Queen, quando deu aquela cabeçada na Big Mom, a onomatopeia, pelo menos naquele momento, podia dar a entender duas coisas. Ou o crânio dela simplesmente sofreu uma grande pressão através da cabeçada do Queen, ou realmente o crânio dela foi rachado. Isso a gente não tem como saber, né? Realmente fica aberta essa discussão. Mas enfim, pelo benefício da dúvida, o Law, ele é o primeiro realmente a causar um dano direto na Big Mom. Muito maneiro esse feito do Law nesse capítulo. E agora o Kid, transformando a Big Mom num centro magnético. Vamos lá, galera, vamos lá, porque a alcunha da Big Mom de balão de ferro, eu nunca pensei que fosse realmente se transformar em algo literal. Agora ela é como se ela fosse realmente um balão de ferro, um centro magnético que vai atrair todo o metal à volta dela. Vocês estão entendendo a mesma coisa que eu? Porque nessa hora a gente para pra pensar, beleza, vai atrapalhar a Big Mom lá jogando coisas, um monte de ferro em cima dela. Parece até que o Kid ele vai ser mais o suporte do que realmente o cara que vai ter o principal destaque, como foi evidenciado com a derrota do Hawkins ali, né? O Kid ali agora podendo agir, ele dando ali, ficando mais em evidência. Parecia que agora, pô, com esse poder vai só atrapalhar a Big Mom jogar um monte de ferro em cima dela, e aí? O que vai acontecer? Quem vai causar dano mesmo vai ser o Law, porque o cara é que consegue ali penetrar o balão de ferro que é a Big Mom. Só que não exatamente. Só que pera aí, galera. Primeiro, imagina se aquela espada de Onigashima começa a se mover. Aquela espada de Onigashima assim, ó, começa a tremer e vai pra cima da Big Mom. Já começa por aí. E o Kid só fala, escorregou. Jogar a espada de Onigashima em cima dela, escorregou, igual o Dr. Octopus. Mas galera, pra quem viu Naruto, é como se o Kid tivesse transformado ela num Chibaku Tensei. Aqui, galera, vou pecar talvez na questão da definição aqui, mas é basicamente uma esfera preta que possui uma forte força gravitacional que atrai tudo à sua volta até formar um mini satélite. É como se fosse ali um planetinha ali voando, flutuando, e depois os personagens conseguem controlar esse Chibaku Tensei. Nesse caso, não é de forma tão genérica assim qualquer coisa à sua volta. Na verdade, seriam só coisas metálicas, né? Armas, enfim, espadas, qualquer coisa que envolve metal. Mas ainda assim, galera, se isso tomar uma proporção muito grande, meu amigo, até onde isso vai parar? Ela vai ser o que? Selada dentro desse mini satélite? Tipo, acabou? Tudo bem, não acabou. Ainda vai ter ainda precisa ter alguma dificuldade para eles dois. Mas ainda assim, galera, ele fazendo isso é muito perigoso. Se ele sair tocando em todo mundo ali, todo mundo virar um monte de satélite, que isso? Que isso? Começar a selar, entre aspas, todo mundo dentro de um satélite? E aí a pessoa e o Big Mom vão ficar lá pra sempre? Vamos ver até onde isso vai. Mas a pergunta sobre esses dois despertares aqui é se eles seguem a regra meio que estabelecida implicitamente para as outras paramecias, né? De você transformar ali o ambiente à sua volta naquele elemento. Tem toda uma discussão aqui que eu já fiz num vídeo separado sobre, divagando toda essa questão do despertar das Akuma no Mi, que ficou muito legal, teve muito acesso. Por curiosidade, vai estar linkado no final desse vídeo se vocês quiserem ver, vale muito a pena. Mas assim, galera, se parar pra pensar no Kid, é como se ele tivesse transformado o ambiente, não é bem o ambiente, mas ele conseguiu canalizar o poder dele em outra pessoa. Então não se trata agora só dele. Ele em si não é mais um polo magnético. Ele ainda é, tudo bem, mas agora ele consegue aplicar esse poder em outras pessoas. É mais ou menos o que é o poder ali do despertar convencional que a gente conhece de transformar coisas, né? Transformar objetos inanimados naquilo que é a propriedade da sua fruta. Já no caso do Law, é meio estranho, né? É o que mais se destoa aqui, porque ele consegue fazer uma versão compacta do seu Room, e isso se difere bastante, né? Bem diferente do que você transformar a outra pessoa. Tipo assim, deram a entender, talvez, que você... É como se o Law ele estivesse transformando a Big Mom em si numa sala de operação. É como se ele estivesse canalizando o poder, assim como o Kid, estivesse colocando o poder dele na Big Mom, só que... Não, é meio estranho, não é. Ele não transforma a Big Mom numa sala de operação. Ele realmente canaliza o poder na espada dele agora e consegue causar um dano direto ali, meio que com a espada e pronto. Não é bem isso. Mas enfim,
A coisa tá se destoando, a coisa tá se expandindo e já era algo que a gente esperava que fosse acontecer com o despertar, com o conceito do despertar das Akuma no Mi. A coisa ia se expandindo, não ia ficar só ali em você transformar o ambiente à sua volta, objetos inanimados à sua volta. O fato é, esse novo visual do LoL, aplicando essa versão mini, essa versão portátil do Room na sua espada, lembrou muito o efeito visual do poder do Barba Branca. Isso foi muito legal, galera, porque a gente já fazia toda essa comparação, todo esse paralelo do Roger com o Luffy, o Barba Branca com o Law, que ficava muito esquisito, e o Kid, no caso o Shiki, com o Kid, né, com o poder de levitação que o Shiki ele tinha, agora com o Kid tendo o poder do magnetismo ali também, conseguindo ali mover as coisas ali, por mais que seja limitado a somente coisas metálicas. Mas assim, principalmente sobre o LoL, com o visual agora do poder dele, muito semelhante ao Barba Branca, muito legal esse paralelo aqui direto. Realmente, galera, realmente eles são o trio de piratas monstruosos da nova geração. Não tem como. Pode ser que eles realmente não alcancem o mesmo nível do Luffy, não cheguem tão próximo assim do Luffy, mas, galera, eles vão estar ali, ó, não tão distante assim como talvez a gente pudesse começar a achar. Os caras, eles estão monstros. E por mais que a revelação tenha sido, meio mais ou menos, ainda assim, a execução foi interessante, galera. Principalmente a execução do poder do Kid. Então vamos ver até onde isso vai. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Link da Crunchyroll tá na descrição. Não deixe de estar inscrito, galera. Ficou até aqui? Pelo amor de Deus, um vídeo grande desse. Ficou até aqui, não vai se inscrever? Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau. Tô cansado.